A paz do Senhor, amada igreja. Nesse Zap da Paz, eu quero falar sobre uma passagem muito conhecida, quando Jesus anda por cima do mar, registrada em Mateus capítulo 14, do 22 ao 33. Como você provavelmente já conhece essa história, os discípulos estavam ali no mar, uma tempestade, e pela madrugada o Senhor veio andando sobre as águas. E a princípio os discípulos pensaram que era um fantasma, começaram a gritar. Quando Jesus, lá de onde ele estava, ele disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não temais." E Pedro, que era um homem, a gente diga assim, de um ímpeto, um homem espontâneo, ele diz: "Senhor, se és tu," ele ainda estava em dúvida, "mande que eu ande sobre as águas." E Jesus falou: "Vem, Pedro." E Pedro, ele desceu do barco. Imagina que Pedro foi botando com cuidado o pé na água. Ele botou, parecia um chão. Botou o segundo, não afundou. E ele foi andando em direção ao Senhor. Só que num determinado momento, no meio da caminhada, Pedro deixou de olhar para Jesus e passou a olhar para as ondas, para o vento. E a sua fé foi-se embora. E ele começou a afundar. E Jesus ali, quando ele gritou por socorro, resgatou, mas lhe falou: "Por que duvidaste, homem de pequena fé?" E às vezes assim é o que acontece em nossas vidas. Às vezes tivemos fé para sair do barco, de um lugar de segurança, porque ali no barco eles estavam seguros, para andar sobre as águas. Mas no meio do caminho, deixamos de olhar para Jesus, para olhar para os problemas, para olhar para as dificuldades, e começamos a naufragar na fé. Quantos que no passado, quando aparecia um problema, ele dizia: "Não, meu Deus vai me socorrer, o meu Deus está comigo." E hoje já não tem essa fé. E esquecemos que Jesus não mudou. Hebreus 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. O mesmo Deus que no passado me livrou tantas vezes, o mesmo Deus que no passado entrou com a provisão em muitos momentos em que eu não tinha de onde vir o socorro, é o mesmo Deus, é Ele que eu continuo servindo. Se eu continuar com a mesma fé, Deus vai continuar trabalhando da mesma maneira em minha vida. Mas para que a minha fé não se abale, eu tenho que olhar para o alvo, e o alvo é Cristo. O erro de muitos é olhar para as coisas desse mundo, é olhar para as dificuldades e esquecer de olhar o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Porque quem anda por vista não consegue ver o agir de Deus. Como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. "E andamos por fé e não por vista." Quem anda por vista não consegue ver o mar vermelho se abrir. Quem anda por vista não consegue ver o Jordão se abrir várias vezes. Quem anda por vista não consegue ver o sol ficar detido durante todo um dia, parado. Quem anda por vista não consegue ver um menino derrotando um gigante. Quem anda por vista não consegue ver um homem passar toda uma noite dentro de uma cova cheia de leões e na manhã está ileso. Quem anda por vista não consegue ver 3 jovens sendo lançados numa fornalha e sair ileso glorificando o Senhor. Quem anda por vista não consegue perceber o agir de Deus, porque Deus é Espírito. As coisas de Deus não se compreendem pela lógica humana. Muitas pessoas acham que Deus está agindo em nossa vida quando há ausência de problemas ou a solução daqueles que já existem. Quando na verdade, muitas das vezes o problema é algo que Deus permite para trabalhar dentro do nosso interior, para nos dar sabedoria, para nos purificar, para nos dar experiência com Deus. Porque eu falei de vários homens que tiveram experiência com Deus: Moisés, Josué, Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Só que a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4: "Prove cada um a sua própria obra,
e terá glória em si mesmo e não no outro. Não é simplesmente pregar sobre Davi, não é simplesmente pregar sobre Daniel, é falar do que Deus tem feito na sua vida. Mas como que eu vou poder falar do que Deus tem feito na minha vida se eu só andar murmurando, se eu não confiar no Senhor no momento da tribulação? Qual é o testemunho de livramento? Qual é a experiência com Deus que eu vou ter para contar? Porque mesmo Deus que operou no passado através da fé na vida desses homens, é o Deus que nós servimos. E como eu disse, às vezes o problema é uma oportunidade de Deus nos enriquecer espiritualmente. Às vezes é um despertamento. Porque a ordem de Jesus, por exemplo, para a igreja primitiva foi: e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que o tempo estava passando e a igreja só estava fixada em Jerusalém. Mas o mandado de Jesus era ir pela Judéia, passar por Samaria e atingir os confins da terra. E a igreja está ali acomodada em Jerusalém. Então se levanta ali no livro de Atos capítulo 8 uma grande perseguição contra a igreja. Deus permitiu, mas aquela perseguição foi benéfica, porque através daquela perseguição muitos tiveram que fugir de Jerusalém. Só que eles não fugiram de boca calada não. A Bíblia diz que enquanto eles iam fugindo para outras terras, eles iam anunciando o evangelho, a palavra foi sendo divulgada, o mandado de Jesus até os confins das terras estava se cumprindo. Às vezes Deus permite algo difícil em nossa vida. Às vezes já não somos aquele crente que buscava, que se preocupava com a obra. Às vezes vem a prosperidade material, às vezes o vento cessa de uma luta que enfrentamos durante muito tempo, muitos anos, e a gente se esquece que aqui não é nosso lugar de descanso, como diz Miqueias 2:10, levantai-vos e andai, porque aqui não será o vosso descanso por causa da corrupção que destrói. Sim, destrói grandemente. Ainda que Deus tenha te dado prosperidade material, Deus tenha te dado livramentos e vitória, não é tempo de descansar. Aqui não é nosso lugar, aqui você é peregrino, aqui não é sua pátria. Como diz no livro de Hebreus capítulo 11, a nossa pátria é celeste. Então é tempo de seguir em frente, olhando para Jesus. Problemas, quem não tem? Não é só crente que tem problema não, porque o homem, ele nasceu para o problema. Adão, ele não foi criado para viver no problema, nem Eva, eles não nasceram, Deus criou. Se eles não tivessem pecado, eles estariam no paraíso até hoje, assim como a sua descendência. Mas os seus filhos, quando nasceram, é só você reparar, toda criança quando nasce chora. É uma mensagem de Deus, se prepare pelo que está por vir. Então não é só exclusividade de servo de Deus sofrer, só que tem uma diferença. Aquele que sofre por amor a Cristo, tem a palavra que diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqueles que sofrem por amor a Cristo, lá em Apocalipse diz que o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. Mas aqueles que choram por rebeldia, aqueles que choram por viver nos prazeres do mundo, não há esperança para os tais, a menos que se arrependam e se convertam ao Senhor. Siga em frente, levanta a cabeça, a tua luta não é maior do que o teu Deus. E só para finalizar essa pequena mensagem, Deus é fiel. A luta que enfrentamos não é maior do que a nossa força. Porque 1 Coríntios 12:13 diz: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Aí vem: não veio sobre vós, 1 Coríntios capítulo 10, 12:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Deus não vai permitir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Eu sei que está doendo, mas você pode vencer. É só você decidir confiar no Senhor, seguir em frente e lutar. Que Deus te abençoe e até o próximo Zap da Paz.